O Grupo de Mídia Cidade Verde inova mais uma vez e agora disponibiliza para os ouvintes o podcast Cidade Verde, que já está disponível a partir de hoje nas principais plataformas digitais. Veja o que você pode ter acesso. O Grupo Cidade Verde traz inovação para deixar você sempre mais informado. Esta é a proposta do podcast Cidade Verde, lançado nesta segunda-feira. Os podcasts são arquivos digitais de áudio, transmitidos através da internet com vários assuntos: esporte, cultura, política, cotidiano e muitas histórias. O time de jornalistas da emissora aprofundará os temas. Mais uma maneira do Grupo Cidade Verde chegar até o seu ouvinte, o seu público. Através do podcast, você pode fazer as suas atividades cotidianas ouvindo informações, ouvindo as análises, ouvindo as notícias, debatendo junto conosco até. Você pode participar ouvindo, acompanhando os nossos comentários, nossas informações. Eu estarei com essa novidade dos podcasts a partir dessa segunda-feira, trazendo o Além do Fato, que é um espaço que a gente pretende discutir os fatos mais recentes e de forma mais aprofundada, muitas vezes com convidados aqui do Piauí, de Teresina, mas também de outros estados, pessoas que tragam contribuições importantes sobre fatos relevantes e com mais profundidade, buscando mais conteúdo. O Em Revista será um podcast para conversarmos sobre temas da atualidade com uma visão mais aprofundada, ouvindo diferentes versões sobre o mesmo assunto, para que você esteja sempre bem informado e possa formar sua opinião sobre os assuntos que mexem diretamente com a sua vida. As publicações dos arquivos serão feitas inicialmente de forma semanal. O sistema dos podcasts permite que os internautas acompanhem temas do seu interesse e podem encontrar os arquivos da Cidade Verde nas principais plataformas. Inicialmente vão ter diários, alguns vão ser diários e alguns vão ser semanais. Então, realmente, quando você se inscrever no podcast, vão ter as opções, os episódios. Nesse primeiro dia a gente vai lançar um de cada e a partir da próxima semana vão respeitar alguns horários, uma grade de programação. Provavelmente vai ter o diário e os demais vão ser semanais. A editora da revista Cidade Verde faz o convite para o primeiro tema do podcast Em Revista. O podcast de estreia, não sei se a gente pode fazer um spoiler, vai tratar sobre investimentos financeiros e nós ouvimos para isso o investidor Tiago Nigro, que é hoje o grande nome quando se fala em consultoria financeira. Olá, eu sou Cláudia Brandão e nós vamos conversar hoje sobre os investimentos no cenário de incerteza da economia brasileira. Os podcasts Cidade Verde ficarão disponíveis também no CV Play. Para levar informação com qualidade para o público, a produção é feita com atenção aos principais temas da atualidade. Nosso primeiro podcast, que vai tratar de futebol feminino, como nós somos 3 homens, ficaria meio desconexo. Vozes de mulheres, de jogadoras, torcedoras. E para falar um pouco de como anda o futebol feminino hoje no Brasil, trazer um pouco do histórico, trazer como é ser mulher nesse ambiente do futebol que é majoritariamente masculino. Então, reforçando aqui para você, o Grupo Cidade Verde inova outra vez e traz mais uma opção para manter você muito bem informado. O podcast Cidade Verde é uma ferramenta fácil e acessível com linguagem moderna, abordagem aprofundada e segmentada para quem gosta de aproveitar bem o tempo com excelentes conteúdos. O podcast Cidade Verde vem com um selo de qualidade do melhor time de jornalistas. A partir de hoje, todos os podcasters vão poder contar histórias, debater temas e surpreender com episódios sobre cultura, esporte, política, cotidiano, história e muito mais. Já está à disposição nas principais plataformas. Chegou o podcast Cidade Verde, o melhor conteúdo com selo de qualidade do jornalismo Cidade Verde. Pronto para ser ouvido a qualquer hora e lugar. A cada episódio do Persona, eu trago uma personalidade que marcou época, com muita apuração e curiosidade. No Além do Fato, eu apresento temas quentes, mostrados com profundidade, contexto e leveza. No espírito esportivo, vamos mexer com todas as torcidas e suas emoções. Numa boa.
O meu podcast é o Em Revista, oportunidade de conversar com quem tem muito a dizer sobre temas que você quer ouvir. Três Poderes chega com episódios sobre os rumos da política e do poder. Já o podcast Cena Cultural traz as novas caras da cultura. Fique de ouvido ligado nesta novidade, disponível nas principais plataformas. Podcast Cidade Verde, nosso jeito de contar. Eu sei que você já quer ouvir, então acesse aí pelo CV Play, cidadeverde.com, Spotify, Apple e Google Podcasts. Podcast Cidade Verde, nosso jeito de contar.